E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado das 17 compras seguidas de Bitcoin que eu fiz, comprando 0,1 Bitcoin por dia, mostrando o meu preço médio, mas principalmente por que eu comecei a comprar e por que eu parei de realizar essas compras. Então, a primeira coisa a ser dita é, Bruno, por que comprar durante dias seguidos e não fazer um movimento todo de uma vez? E nesse ponto eu vou compartilhar aqui com vocês o meu extrato de transações do Biscoint, que é a plataforma que eu uso para comprar Bitcoin. Então, a gente vê aqui na parte da data que do dia 21 de janeiro até o dia 6 de fevereiro, todo dia eu fiz uma compra de 0,1 Bitcoin por dia, por preços variados. Repare que quando eu comecei esse processo de compra, eu peguei um preço de 213 mil, que depois caiu para 195, aí ficou 196, 187, que foi o preço mais baixo que eu peguei, subiu para 202, 208, voltou a cair. Então isso aqui já explica um pouco do porquê fazer movimentos de maneira gradativa e alocando menos capital, ao invés de fazer tudo de uma vez. Porque eu nunca vou saber o fundo de um movimento. Eu posso até eventualmente acertar, mas ao longo do tempo eu tendo a ter melhores preços de entrada, fracionando as minhas compras, do que simplesmente escolhendo um determinado ponto. Se eu fizesse toda a minha compra aqui nesse patamar de 213, eu ficaria com um preço muito mais alto do que tendo fracionado as operações em vários dias. Porque esse preço inicial aqui, pelo que eu estou vendo, ele só não é maior do que o preço que eu paguei nos últimos 3 dias quando eu decidi encerrar esse processo de várias compras. E agora, por que eu decidi comprar Bitcoin durante esses dias e acabei comprando 1,7 Bitcoins? Acredito que para quem me segue aqui não é surpresa que eu gosto bastante desse ativo. Eu considero ele interessante devido a várias características, mas principalmente essa escassez digital e o fato de que o Bitcoin ele é inconfiscável. Então, enquanto um governo tirânico, por exemplo, pode, através do uso da lei, eles vão e alteram a lei, confiscar quase tudo que você tem em termos de patrimônio naquele país, como o Bitcoin ele só pode ser tomado de você se você passar a senha da sua carteira, quando corretamente armazenado, ele acaba sendo um ativo, digamos assim, anti-tirania, Já vi algumas pessoas falando anti-socialismo. Então eu gosto muito disso para ter uma parcela do meu capital alocado. E eu decidi comprar porque essa grande queda nos preços que nós vimos no final do ano passado, começo desse ano, queda essa que ainda continua, se formos comparar em alguns horizontes temporais e principalmente a máxima dos preços, me pareceu dar um bom ponto de entrada devido a alguns indicadores que eu já mostrei para vocês ao longo de alguns vídeos aqui no canal, mas que eu vou mostrar aqui novamente. O primeiro deles é o chamado MVRV, Market Value Realized Value. Então eu tô aqui num site Coinmetrics, é um site gratuito, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, que você pode usar para ver esse indicador. Detalhe que se eu for colocar todo o horizonte temporal, ele fica muito distorcido devido aos valores do Bitcoin no começo, da sua vida como ativo, quando ele começou a ser minerado, ele foi criado. Então vou trazer para um horizonte mais próximo, mas o que esse indicador mostra é uma divisão entre o valor de mercado do Bitcoin e o valor realizado, aquele das compras das pessoas que estão holdando, segurando as posições de Bitcoin. Então no meu caso vocês viram que eu fiz 17 compras. Qual seria o meu valor realizado ali naquele ponto? Seria o preço médio entre essas compras. Pegar lá o dinheiro que foi investido, multiplicado pelo tamanho da posição que eu comprei, que no caso é uma posição igual em todos os dias, e isso dividido pelo todo. O nome disso, para quem gosta de matemática, ou para quem não gosta, mas quer procurar, é uma média ponderada. Então, o meu valor realizado seria o meu preço médio, e o valor de mercado seria o preço atual do Bitcoin. E o que esse indicador mostra é mais ou menos o seguinte, o interessante dele é que ele analisa as carteiras de Bitcoin, então é um indicador que ele é chamado de on-chain, ele está pegando dados da rede. Se esse indicador, por exemplo, estiver no patamar de 2, significa que o valor de mercado é o dobro do valor realizado pelas pessoas que estão segurando as posições em Bitcoin. Isso mostra que essas pessoas estão com um bom lucro, um lucro de 100%. E isso deixa essas pessoas mais propensas a vender. Já se esse indicador começa a cair e chega até o patamar de 1 ou até abaixo de 1, isso mostra que, olha, o preço que elas pagaram é o preço atual ou o preço que elas pagaram é mais alto do que o preço atual. E se são pessoas que acreditam na tecnologia, elas tendem a segurar aquela posição esperando novamente por valorização dos preços. Então o que esse indicador mostra é mais ou menos o seguinte, se estivermos em patamares abaixo de 1, como a gente está vendo aqui no ano de 2015, e aqui também no ano de 2019, vale a pena comprar, porque provavelmente o pessoal que tem não vai querer vender agora, e se as pessoas estão segurando e outros estão comprando, o preço tende a subir novamente. E se estivermos em patamares muito altos, como por
exemplo, aqui acima de 4 no ano de 2017, aquele ano que tivemos uma máxima do Bitcoin em torno de 20 mil dólares, vale a pena vender. Se a gente for olhar o momento atual, a gente não caiu abaixo de 1, mas naquele período que eu estava comprando, o indicador ficou em 1,5, 1,7 e em patamares mais baixos. Agora, não posso falar que ele está num patamar muito alto, em 1,8, mas já deu uma bela subida desde o período ali que eu fiz o grosso dessas compras, né? Eu até poderia, com base nele, falar, ainda vale a pena comprar, não chegou nem a 2 ainda, né? Ou a patamares onde a gente teve um topo de preço aqui, mais ou menos aqui, ó, em 4, 3. Então, ele em termos históricos, eu considero que está num ponto ainda interessante, mas menos interessante do que algumas semanas. Uma outra métrica que leva em conta também essa movimentação do preço do Bitcoin, mas é apenas através de uma média, não pegando dados das carteiras, é o chamado múltiplo de Mayer. Múltiplo de Mayer é uma conta que divide o preço atual de um ativo pela sua média de 200 dias. Então, o preço de hoje, ele é muito mais volátil do que uma média de 200 dias de preço, né? Porque, afinal de contas, uma média, ela é muito menos volátil do que os preços que compõem essa média individualmente. Então, por mais que os preços do Bitcoin possam variar 10, 20, até 50% em um dia, como eu já vi acontecer, a média tende a variar muito menos. E os mercados, eles têm um certo tipo de comportamento de volta às médias. O mercado, ele sobe caindo, ele sobe muito, de repente ele cai para voltar mais próximo das médias, e também cai subindo, né? Ele começa a cair, depois que ele exagera naquela queda, as pessoas veem que está muito barato, voltam a comprar, ele sobe para novamente cair. Então, essa tendência de comportamento de volta às médias indica o seguinte: sempre que o preço atual estiver muito próximo da média dos 200 dias, seria um bom patamar para você comprar, por exemplo. E quando o preço ele se afasta dessa média, aí pode ser um patamar para você realizar parte do lucro que você tem naquela posição. Esse valor, até no múltiplo de Mayer, tem gente que arbitra da seguinte forma: está abaixo de 1, como inclusive é o momento atual, está em 0,87 nesse momento, o que significa que o preço de hoje ele é mais baixo do que a média, 13% mais baixo do que a média, então seria um bom patamar de compra. E quando esse preço ele começa a subir e passa de um valor de mais ou menos 2,4, seria uma região mais esticada dos preços. Quando eu estava comprando, esse múltiplo de Mayer chegou a estar abaixo de 0,7. Aí ele foi subindo e ficou mais ou menos parado nessa região de 0,8 alguma coisa. Então veja que, pelo múltiplo de Mayer, até mais do que pelo MVRV, nós ainda estamos num bom patamar de compra. Nossa, Bruno, então por que você só comprou, né? Só, entre aspas, aqui para alguns, 17 dias e não continua comprando? Por conta desse outro indicador que eu gosto de olhar, que é o indicador de sentimento, que mostra o comportamento dos investidores em relação à movimentação dos preços, que é o Fear and Greed Index. É um índice que mede o medo e a ganância do mercado. E como boa parte dos investidores, eles simplesmente tomam decisões com base na movimentação dos preços, ficando mais otimistas sempre que o preço sobe. Quando o Bitcoin vai lá e bate 65 mil dólares de preço, o pessoal faz fila para comprar. E ficando mais pessimistas à medida que o preço cai, porque nessas horas começa a vir uma série de notícias ruins no mercado, falando que, nossa, o Bitcoin morreu novamente, pela 400ª vez. Eles estão mais dispostos a vender. Eu gosto, pessoalmente, de comprar em patamares de medo extremo. E se a gente for olhar, no último mês nós chegamos a patamares de medo extremo, aqui na casa dos 23. E agora a gente está só com medo, sendo que é o medo que já chegou até ao ponto da neutralidade. Então o mercado já não está mais tão medroso assim, já recuperou um pouco do otimismo. E eu gosto mais quando, afinal de contas, as pessoas estão com muito medo, né? Porque elas estão dispostas a vender por qualquer preço. É aquela história da frase que teria sido dita pelo Barão do Rothschild, que diz que quando há sangue nas ruas é hora de ir às compras, né? Ou também, alguns dizem, compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Os canhões estão aqui na região de medo extremo. Se a gente for voltar até no gráfico que mostra o patamar aqui do Fear Greed Index em diferentes momentos, colocando aqui o período temporal de 3 meses, veja que o índice chegou a bater em 10 aqui, cravando uma mínima do ano em 11, em 13, em 12. Se eu for voltar ao período máximo que nós temos aqui, que pega desde o ano de 2018, veja que são raros os momentos onde o índice ele vai abaixo de 10. Você pode contar até nos dedos, né, das duas mãos. Então é muito raro. Logo, quando esse índice bateu em 10, com o MVRV num patamar interessante, com o múltiplo de Mayer num patamar interessante, eu falei, vou comprar. E fui comprando ao longo dos dias. E como eu disse, eu não acho que passou a oportunidade de comprar Bitcoin por preços mais baixos. Só estão ligeiramente mais altos do que os preços que eu paguei. Mas eu gostaria de ver esse indicador do Fear Greed Index descendo novamente até patamares próximos de 10. Isso talvez aconteça. Nós podemos estar às vésperas de um
um conflito aí, de uma guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, que seria horrível, diga-se de passagem, não estou torcendo para que a guerra aconteça, pessoas irão morrer nesse conflito, mas o ponto é que sempre que há um conflito, as pessoas elas saem daquilo que é considerado mais arriscado para procurar o que é mais seguro. E nesse primeiro momento, vários ativos caem, eu acredito que o Bitcoin também possa vir a cair, né? Lógico que também, se muita gente acha que isso vai acontecer, eles vendem por antecedência e pode ser que nem caia. É sempre muito imprevisível prever o comportamento de mercados, porque eles reagem à previsão podendo se antecipar ao que vai acontecer. Mas, nesse momento, eu fico parado. E só para mostrar para vocês, né, o resultado das compras, eu peguei os dados do Bitcoin, joguei aqui numa planilha de Excel, então fiz o cálculo do preço médio, né, peguei aqui o que foi investido, dividi pela quantidade que eu comprei, que no final das contas foi 1,7 Bitcoin. Na verdade, ele me deu o preço do Bitcoin aqui, eu tive que multiplicar pela quantidade para fazer essa conta, e eu cheguei a um preço médio de R$ 205.441,64. Nesse momento, o preço do Bitcoin está na casa dos 222 mil, então está subindo aí cerca de 2,83 no dia de hoje. Isso me dá um lucro de mais ou menos 12%. Então, não é, nossa, um lucro gigantesco, né? Mas também em um período de movimentação tão curto, repare que eu acabei de comprar agora no começo de fevereiro, já é alguma coisa, né? Uma rentabilidade de 2 dígitos que eu colocaria no bolso caso eu decidisse vender a posição. Não vou vender, porque eu acho que pode se valorizar muito mais, apesar de talvez termos um ano difícil, aumento de juros pelo mundo, isso pode tirar a liquidez dos mercados e afetar o preço do Bitcoin. Mas eu estou segurando essa posição pensando muito mais numa perspectiva de longo prazo, né? E eu acho que no longo prazo o Bitcoin tende a se valorizar. E eu também quero saber a opinião de vocês. Você comprou Bitcoin durante essa queda? Está segurando? Vendeu com algum lucro? Comente aqui o que você está fazendo, porque afinal de contas, como o conhecimento está disperso pela sociedade, tanto eu quanto outras pessoas aqui no canal, vamos aprender com a opinião de quem decidiu compartilhar. E se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.